Onde está a alegria de um cristão? Evangelho de João capítulo 20. Comentário de Mário Persona. Esse capítulo 20 de João, então, nos fala de diferentes estágios de conhecimento e de aprendizado e de Cristo, né? Dos discípulos e nosso também. Porque quando nós vemos o caso de Maria Madalena, ela o chama de Rabone. Versículo 16, disse-lhe Jesus, Maria, ela voltando-se, disse-lhe, Rabone, que quer dizer mestre. Era assim que ela o tinha conhecido até ali, como um mestre. E para ela estava bom, ela não queria mais que um mestre, não é? Por que ela vai querer mais que um mestre? Ela tinha um que podia multiplicar os pães, ela tinha um que podia curar enfermidades, ela tinha um que podia caminhar sobre as águas, expulsar demônios, ela tinha tudo o que ela precisava, ela tinha um mestre. Mas o Senhor, e ela quer então segurá-lo, né? Ela quer reter o mestre. Mas o Senhor fala, não me detenhas. Por quê? Ela estava no estágio que era só aquilo, para ela estava bom. Mas não é só isso. E, infelizmente, muitas vezes nós paramos no conhecimento do Senhor como mestre. Ele é um mestre, ele me ajuda quando eu preciso, quando eu oro, ele provê as minhas necessidades, atende minhas necessidades. Eu fico enfermo, posso buscar nele a cura, o consolo. Isso está bom. Para a minha vida aqui, está resolvido o problema. Mas a questão é que tinha muito mais. E o Senhor não me detenhas, não me deixe aqui nesse estágio, vamos falar assim, né? Tinha muito mais. Tinha muito mais. Ele ainda ia subir ao Pai, ele ia subir ao céu, ele ia ser glorificado nos céus. Hoje nós não olhamos mais para um Jesus na terra, nem morto e nem ressuscitado. Porque ainda que um dia o tenhamos conhecido na sua carne, como um homem caminhando aqui, hoje já não o conhecemos desse modo. Isso fala em Coríntios, né? Como é que é a passagem? Fala, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que tenhamos conhecido o Senhor desse modo, já não o conhecemos assim agora. Nós agora conhecemos tudo de acordo com a perspectiva da nova criação, de um Cristo não só ressuscitado, mas assunto aos céus, ascendido aos céus, onde está a destra da majestade nas alturas. Então, quando fala lá em Hebreus, vemos Jesus em glória agora. É com esse Jesus que nós nos ocupamos. Não com os diferentes estágios aqui, porque aqui depois ia ter esse outro estágio de apreensão ou de conhecimento de Cristo, sendo ele um entre muitos irmãos. E é interessante que ele fala que vai aos meus irmãos e diz-lhes que subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Ele os coloca agora num novo tipo de relacionamento, e é muito importante aqui entender que o Senhor nos chamou de irmãos, mas nós nunca chamamos o Senhor de nosso irmão. Nós estamos sim numa posição de mesmos privilégios que Ele, porque somos co-herdeiros com Cristo. Então, numa família, quando os filhos recebem uma herança, eles são co-herdeiros uns dos outros. Herdeiros juntamente com os outros. E nós somos, então, co-herdeiros com Cristo de tudo. De tudo que pertence a Cristo, pertence agora aos que são filhos de Deus. Porque são chamados filhos agora. Filhos. Então, nós temos a liberdade de reconhecer que estamos agora nessa condição de irmãos do Senhor e filhos do Pai, mas nós não chamamos o Senhor de nosso irmão, porque em nenhum lugar nós encontramos fundamento para isso na Bíblia. Ele tem essa liberdade de nos chamar de irmãos, mas nós não de chamar a Ele de irmão. Mas temos sim a liberdade de chamar a Deus de Pai, porque ele mesmo fala aqui, subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E aí nós vamos encontrar também muitas vezes na palavra de Deus os discípulos orando ao Pai, chamando a Deus de Pai. Então nós temos autoridade para isso. É sempre bom buscarmos na Bíblia as coisas que nós temos autoridade para fazer e as coisas que nós não temos autoridade para fazer. Como é o caso de
chamar Jesus de nosso irmão, né? Embora estejamos nessa posição bendita. Mas aqui ele vai, Maria Madalena vai então e anuncia aos outros discípulos que ela viu o Senhor. O versículo 18, isso aqui é importante. Maria Madalena foi anunciar aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isso. Tudo isso aqui que estava no versículo anterior. Aí no versículo 19, chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos com medo dos judeus se tinham ajuntado, chegou Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz, paz seja convosco. E no versículo 20, e dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, para deixar muito claro que era ele mesmo, porque aquelas mãos eles viram pregada na cruz, aquele lado eles viram furado pela lança, pela ponta da lança do soldado romano. E na metade do versículo 20 diz assim: de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. O interessante aqui é que Maria Madalena, no versículo 18, ela vem contar que viu o Senhor. E no versículo 20, os discípulos se alegraram vendo o Senhor, porque viram o Senhor. Depois nós vamos encontrar também o incrédulo Tomé vendo o Senhor e chamando ele de Senhor e Deus, né? Senhor Deus e Deus meu. Ele viu o Senhor. Mas o ponto aqui que eu acho que é importante é entender que eles se alegraram porque viram o Senhor. Isso que fez a alegria deles. Eles não se alegraram porque eles viram uma banda, né? Eu fui na igreja hoje, nossa, fiquei tão alegre que tinha uma banda tocando lá. Não é isso, isso não é cristianismo bíblico. O cristianismo bíblico é ficar alegre por ter visto o Senhor. E nós vemos o Senhor hoje, claro que vemos o Senhor. Vemos Jesus em glória agora. Hebreus, podemos abrir em Hebreus, eu creio que é capítulo 2. Hebreus capítulo 2, versículo 9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos, porque convinha que aquele, para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez porei nele a minha confiança, e outra vez eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Embora essa passagem ela junte duas perspectivas diferentes, que é tanto o caso de Jesus chamar os seus discípulos de irmãos e nos chamar de irmãos, né, num contexto já agora de igreja, mas também ele vai um dia anunciar no meio da congregação, e eu creio que essa congregação aqui é de Israel, não exatamente de igreja, mas os irmãos, né, anunciarei o teu nome a meus irmãos, ele fala. Porque ele sempre tem essa relação com os seus dois povos diferentes. Mas os judeus nunca terão esse privilégio de chamar a Deus de Pai, como não tiveram até agora, né? Eu não creio se depois, durante o milênio, eles chamarão a Deus de Pai. Eu não sei se estaria certo pensar nisso, né? Mas aqui hoje nós podemos nos alegrar vendo a Jesus. Nós podemos nos alegrar, sim, vendo a Jesus. E deveria ser suficiente para nós nos alegrarmos. Por que nós vamos buscar outra coisa ou outra pessoa com que nos alegrarmos? Não faria sentido. Eles se alegraram porque viram a Jesus. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.